Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos iniciando hoje mais um podcast do interior, o Louvorcast, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Jesus. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que fez parte da minha história, faz parte da minha história até hoje, que é o meu grande amigo e irmão, o pastor Tchaikovsky Tchairot. Tchai, muito obrigado pela presença. Você não imagina a felicidade que eu estou em te receber aqui hoje no nosso programa, no podcast do interior, Louvorcast, para você contar para nós aqui a sua história de conversão, a sua experiência com Jesus Cristo e também os assuntos bíblicos interessantes para que todos vocês tenham a oportunidade de conhecer aí um pouco mais da história do pastor Tchai, que hoje está comandando, que está liderando, pastoreando a igreja presbiteriana da Cidade Nova em Itaperuna. Tchai, pastor Tchai, muito obrigado pela sua presença e desde já eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a loja de roupa feminina Milani Cunha, ali na subida do cemitério, em frente ao restaurante do Pedro, também a MC Kids Moda Infantil, e também eu não posso deixar de agradecer ao nosso grande apoiador, que é a Aeromídia Digital, através da pessoa do nosso amigo Alessandro, lá da Casa de Caridade de Carangola, que nos ajuda aqui com toda a técnica para que esse programa aconteça e para que nós possamos sempre mostrar e apresentar sempre uma imagem de qualidade para vocês. Muito obrigado para todos vocês, para todos esses empresários, e que o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe sempre. Tchai, que prazer, cara, estar aqui com você essa noite. Saiu de Itaperuna, veio aqui nos prestigiar. Muito obrigado. Tchai, conta pra nós aqui. Eu sou seu amigo de infância, te conheço desde pequeno, desde a época que eu tinha cabelo, né? Conta pra nós aqui, Tchai, como que foi a sua experiência com Jesus, a sua experiência de conversão em Cristo Jesus? Eu costumo dizer que cada um tem uma experiência íntima com Jesus. Jesus nos laça, ele nos encontra em qualquer lugar. Onde a gente menos espera, ele nos encontra. Como é que foi essa experiência com você, Tchai? Guaizinho, que prazer estar aqui, meu irmão. Nem nos meus melhores sonhos podia imaginar esse dia. Nós, que não éramos do Evangelho, estar falando de coisas tão elevadas no dia de hoje aqui, meu amigo. E o carinho que eu tenho por você, pela sua família, que é minha família também. Eu estou aqui Amém. num ninho, sabe? A sua casa aqui é um ninho para mim. No seu reduto, No né? meu reduto, cercado por várias famílias que amo e que ajudaram na minha criação, de certa forma. Sim, Sabe, Guaizinho? Nós somos o resultado das pessoas que passaram por nossas vidas, sim. sabe? E eu sou uma pessoa muito abençoada de ter crescido aqui. Esses vizinhos que eu poderia citar o nome deles todos, e eles estão todos no meu coração. Fizeram muito bem a minha infância, a minha vida. E um dia Deus nos chamou para o Evangelho e chamou a você também, mas nós nunca poderíamos imaginar que falaríamos de Cristo para as pessoas em algum momento da nossa trajetória. Com Como certeza. Deus faz, né? Eu Faz. quero saudar também todos que estão em casa, que vão assistir. Espero que tudo aqui seja bênção e exalte o nome do nosso Deus, Amém. tá? A minha experiência de conversão, ela foi muito interessante para mim especialmente. Pessoalmente, o Senhor me pinçou da minha solidão, da minha tristeza, da minha dor. Mas se você olhasse para mim, eu não parecia uma pessoa triste, nem que estava sofrendo. Nem eu sabia que eu tinha aquele vazio na alma. Porque você não conhece a claridade até que você veja o sol, né? Eu achava a escuridão normal. O mundo cinza parecia um lugar natural. Mas havia algo em mim, um vazio, alguma coisa estranha dentro da minha alma, e eu não sabia nem o que era. Sim.
Um dia, depois da partida de meu pai, tudo não foi muito fácil para nós, mas anos se passaram e a minha mãe caiu numa depressão estranha. A minha mãe, você conhece a Dona Isabel? Sim, É, depressão pegar a Dona Isabel é muito difícil. sim. Mas ela pegou alguma coisa aconteceu com ela e ela chorava muito. E já tinha 5 anos que meu pai havia partido e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas, de repente, Guaizinho, a minha mente fez uma ligação. Porque nós temos um amigo comum, saudoso, cristiano, vulgo Camarão, né? Camarão, Caturrinha. O Cristiano, rapaz, ele é Que uma Deus o pessoa tenha. maravilhosa, Maravilhosa. né? Naquela semana ele me convidou para um culto na igreja presbiteriana aqui de Carangola, o culto do amigo, Aqui no centro, aqui na Bocaiúva, na Bocaiúva, né? igreja tradicional, O tênis clube fica do lado da igreja do lado da presbiteriana. igreja presbiteriana, Como é que eu exatamente. inverti, né? A Exatamente. igreja que fica do lado do tênis. Então foi ele que te convidou para... O Cristiano, cara. Culto do amigo. Olha, eu fazia bullying com o Cristiano na escola. Culto do amigo. Todo mundo fazia bullying com todo mundo. Você era da mesma sala dele? Mesma sala. Da mesma idade, então. Mesma idade. Você sabe que na nossa época, Sim. bullying era o sobrenome da gente. Sim, né? sim, sim. E ele fazia comigo, eu fazia com ele. Era Normal. 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 E a gente sempre se gostou muito. Ele me convidou para o culto do amigo. E eu fiquei muito reticente em ir. Porque eu nunca entrei numa igreja evangélica até aquele dia. E ali você tinha quantos anos naquela época? 18 anos, cara. Aquela época do tiro de guerra, dos bailes nos clubes, né? Aquela época, aquela fase que de adolescência, né? Isso mesmo. E, rapaz, eu falei assim, minha mãe tá deprimida e chorando porque eu não estou aceitando um convite de um amigo para ir num culto. Eu não sei por que eu fiz essa associação, mas aquilo bateu na minha mente. Hoje eu entendo que é uma graça especial. Uhum. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor estancar as lágrimas de minha mãe, eu vou naquele culto do amigo. Você conversou com ele nesse sentido? Rapaz, eu não sabia nem falar com Deus. Mas eu falei, eu senti que tinha uma coisa ali. Falei, Deus está me imprensando. Uma causa e um efeito. Eu falei, eu tenho que resolver isso. Uhum. E a minha mãe ficou boa. Não se passaram horas, não. Minha mãe estabilizou. Olha só. Eu vou ter que ir lá. Mistério, hein? Agora eu vou ter que ir na igreja dos crentes. E é difícil entrar numa igreja de crente. Sim. Nossa, rapaz, nossa vida, mas eu fui. E aí eu comecei a frequentar a igreja dos crentes. Os meus irmãos presbiterianos, eu sou daquela igreja ali, oriundo dela, né? Sim. Mas na minha mente, Guaizinho, ser crente era ir na igreja. Uhum. Era ficar ali, igual um gato de armazém, né? Sim. A gente gosta da casa, mas não gosta do dono. Sim. A gente tá lá na igreja gostando do ambiente, mas não tá nem para Deus, né? Sim. Eu ia para a igreja para dormir, para te falar a verdade. Prazer que era. Quando as pessoas dormem enquanto eu prego, eu fico pensando, rapaz, olha, a vingança é um prato que se come frio. E acontece? Acontece, né? Acontece, tem gente que faz por prazer. É gostoso, né? Aquela palavra vai te ninando. Eu até recomendo, quando você ouvir os meus sermões, não ouça no volante. Meu amigo, eu ia para a igreja e fiquei 1 ano assim. Mas aconteceu algo estranho. Igreja é muito confuso, né? Aquele ambiente é um ambiente muito estranho. As pessoas estão ali, elas não estão muito interessadas em quem está do lado. Eu comecei na igreja para ver se eu arrumava uma paquera e nem amigo eu estava fazendo. Estava ruim para o meu lado. E aí, rapaz, Deus colocou uma pessoa na minha vida que era mais doido que nós dois juntos. Ele era uma pessoa que tinha coragem. Já viu gente de coragem? Esse sujeito, o Jaime, é da sua igreja. O Jaime, que trabalha na prefeitura. Sei. Jaime Machado. Sei quem. O Jaime, a gente começou a dar aula de informática junto. Fomos apresentados e o Jaime
O evangelho transpirava dele, cara. Ele era Transbordava. metodista naquela época. Metodista, isso E mesmo. ele falando do evangelho o tempo todo para mim, o tempo todo, eu questionando, eu batendo de frente, porque eu era um perigo para os crentes. Eu era o cara questionador, Guaizinho. Eu era o metido a filósofo. Eu era o cara que queria pegar os crentes no pulo, na contradita. Eu Aham, estava ali só para perturbar eles. aham, Eu era um estranho no ninho. aham. E eles ficavam desconfortados comigo. E ali na igreja eu senti que eu estava no ambiente certo, mas a minha alma não estava ali. Um dia esse Jaime me convidou para um acampamento da igreja Casa de Oração. Uma igreja muito tradicional, Sim. de irmãos muito amáveis. A Casa de Oração ali do Santo Onofre. Eu perdi a hora, porque na noite anterior eu queria fazer a minha despedida do carnaval. Eu gostava do carnaval, cara. Na minha cabeça o carnaval tinha que durar o ano inteiro. Faço ideia. Rapaz, eu gostava demais. Só que eu dava azar. Um dia eu me fantasiei de mulher, mas eu fiquei uma mulher tão feia que eles quebraram uma garrafa nas minhas costas. Eu falei, isso não é pra mim, eu vou ter que mudar essa fantasia. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. E eu pulava o carnaval, só que alguma coisa estranha estava acontecendo, que eu parava para observar as pessoas. Parecia que eu estava no Walking Dead, cara. Tudo pulava em câmera lenta ao meu redor. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Que visão Que é visão? essa? E aí eu voltava a pular, porque eu não queria aquela visão. Aham. Mas aquela última sexta-feira, despedida do carnaval, eu falei, eu vou lá e vou despedir desse negócio. Eu vou dar meu despedida de solteiro do carnaval. Do carnaval. Quando eu cheguei na praça, cara, o carro de som tinha quebrado, Guaizinho. O trio elétrico, velho. Falei, puxa vida, o trio elétrico quebrou, que negócio é esse? Não, aí esse amigo Jaime, que estava me evangelizando, ele era vigia noturno, lá no SESI. Eu fui lá no SESI bater papo com ele. Jovem não dorme. Sim. E vigia também não dorme, mais ou Aham. menos. E aí eu falei, cara, aconteceu um negócio muito esquisito, contei a história. Eu ia lá dar a minha última despedida e deu uma ironizada para cima dele, né? Eu falei assim, Jaime, até parece que Deus quebrou aquele carro elétrico por causa de mim, cara. Aí ele olhou sério para mim e falou assim, ô Chay, por sua alma, Deus quebraria todos os carros de som do mundo. Olha só. Naquele momento, o versículo de João 3,16 brotou na minha alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez mais do que quebrar carros de som. Ele enviou o filho dele para te salvar. Eu enviei o meu filho para te salvar. Aquilo entrou como uma bomba no meu coração, mas foi uma explosão para o bem. Rapaz, é o único Big Bang que trouxe organização de verdade. Que você pode falar, essa foi uma explosão que existiu, é a explosão do evangelho na alma de alguém que está totalmente corrompido e em escuridão. Aquilo abriu clareiras, aquilo abriu fontes, aquilo mudou a minha história. E eu fui para o acampamento. No dia seguinte, eu acordei atrasado, o Jânio bateu buzina na minha casa, tinha uma motoca, me levou, me botou no caminhão que já estava em movimento, fez o caminhão parar e eu fui. Cheguei naquele acampamento, Guaizinho, que coisa de doido. Ninguém me falou de Jesus, cara. Nunca vi um negócio daquele. Eles me mostraram Jesus. Eu comecei a ver Jesus na vida daqueles irmãos da Casa de Oração de uma maneira estranha. E parece que eu estava no cenáculo e Jesus estava lá naquele acampamento e estava mesmo. E até o último dia, eles me tratando muito bem, mas no último dia o pregador ele pegou pesado. Ele começou a contar que tinha um ônibus velho lá fora, que nós íamos voltar para Carangola, lá na Conceição, cara, lá na Água Clara, Sim. Água Santa, eu acho que é isso. E ele falando, eram os últimos momentos do acampamento, você tem certeza da sua salvação. E eu, cara, estava convicto da minha salvação. Não tinha como dar ruim, né? Só que toda vez que eu pensava nessa tal salvação, eu via uma escuridão e uma claridade. Eu não sabia como é que aquilo surgia na minha mente, mas eu estava sempre do lado da escuridão. Eu não estava nessa tal claridade que eu achava que eu estava. Mestre,
olha só, ele começou a intensificar. Falou, o caminhão vai virar. Se esse ônibus, quero dizer, virar, você sabe para onde vai a sua alma? Eu falei, rapaz, eu estou perdido. Eu tenho certeza que eu sou salvo. Aí começou aquela luta, aquela batalha espiritual, aquele conflito dentro de mim. Não, eu sou salvo, essa mensagem não é para mim. Eu já sou de Cristo, eu já frequento igreja, eu estou no caminho. E aquela mensagem ressoando, vem aqui na frente. Eu não fui, mas de repente, meu irmão, eu estou falando de uma igreja tradicional. De repente, uma descarga elétrica passou dentro de mim, de cima para baixo. Eu estava no banco de madeira, não tinha nenhum circuito em torno de mim. E aquilo me fez encurvar para dentro de mim. O que é aquilo, quase? Nunca mais aconteceu. Brotou um rio nos meus olhos. Eu comecei a chorar. As meninas que estavam do lado começaram a chorar, a me consolar, achando que eu tinha me dado umas figurinhas dos milinguidos. Sim. E eu estava chorando por causa daquilo. E ela, tia, fica assim, não. E eu chorando. Para você ter uma ideia, eu chorei uma semana. O Jaime falou assim, para de chorar, cara. E essa experiência foi só aquela vez? Só aquela vez. E quando aconteceu, assim, ali eu comecei a confessar meus pecados. Falei, ó Deus, está no meu coração. Eu não suporto mais a minha vida. Muda minha alma, Senhor. Tira esse peso que vem nos meus ombros, essas correntes que eu arrasto nos meus calcanhares, Senhor. Eu preciso do que o Senhor tem para mim. Meu amigo, eu fiquei leve. E aquelas lágrimas eram incontidas. E eu comecei a chorar. Eu chorei uma semana. Mas antes de ir embora, eles começaram a me abraçar ali naquele acampamento e nos despedindo. Quando eu entrei naquele ônibus velho, quase, aconteceu um negócio que só aconteceu lá também. Eu segurava na barra de ferro, estava indo em pé e falava assim, e o ônibus começou a sair, descer a serra, e eu falando assim, que hora que esse ônibus vai virar? É mesmo? Que horas que esse ônibus vai rolar aqui pela ribanceira abaixo, para eu estar com Cristo? Você queria conhecer. Rapaz, era uma experiência tão vívida que tudo mais ficou desinteressante. Claro, eu não queria partir dessa vida, eu não queria suicidar, eu só queria que o pregador cumprisse a promessa de que o ônibus ia virar. Agora que eu estou pronto, eu quero. E, cara, a partir dali foram dias chorando na presença de Deus. E eu trabalhava com Jaime, ali na escola de informática em Tombos. E o Jaime falou, cara, você não quer ser pastor não, eu tô vendo que você está muito motivado. Ô Jaime, tira isso da sua cabeça, cara. Eu sou uma pessoa gananciosa. Hoje ser pastor pode ser até sinônimo de ganancioso. Mas há 25 anos atrás era uma abnegação total, cara. Tem quanto tempo já? Tem 25 anos isso. 25 anos? 1999, velho. 99. Era abrir mão de tudo. Os meus professores, quando me encontravam e descobriram que eu tinha virado pastor, você via na cara deles a decepção deles, rapaz. Eles tinham expectativa, as pessoas tinham expectativa do meu respeito, aí de onde menos espera é que não vem nada mesmo. Mas você sempre foi muito inteligente. Rapaz, talvez por isso, eu acho que eu era muito esforçado. Eles você teve uma época que você trabalhou no Banco do Brasil. Tive o privilégio. Você sabe, né, como eu disse aqui no início, nós somos a soma das pessoas que passaram na minha vida, na nossa vida. Né? O Jim Rohn disse que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos com elas. E eu tive o privilégio de, mais do que trabalhar no Banco do Brasil, conhecer pessoas formidáveis ali. Eles foram construindo muito de mim. Você me vê agora, você vê só o reboco e a massa fina. Mas as britas que sustentam isso aqui, tem seu pai, tem sua mãe, tem a minha família, tem as pessoas por onde eu passei. Eu estou em pé, mas tem muita gente me sustentando. Eu poderia citar muitas pessoas, mas eu cometeria algum equívoco, porque são mais do que posso enumerá-las. Mas todos nós somos assim, Guaizinho. Nós somos uma resposta das pessoas que passaram na nossa vida, boas ou más, elas foram nos construindo o que somos hoje. Então, amigo, o Jaime queria que eu fosse um pastor. Eu falei, sai disso, cara. Você tá doido? Cara, mas eu gostava igual você, assim, um evangelista leigo. Tava no sangue. Sim. Depois que você converte, você fica meio doido, né? Sim,
Aquele primeiro amor, né? Rapaz, eu comecei a evangelizar os meninos da informática. Os meninos mais doidos da face da terra. Eles queriam aprender informática, eu queria falar de Jesus para eles. Aí eu escrevia no quadro, Guaizé, aquilo foi uma experiência terrível para mim. Eu escrevia no quadro sempre um versículo no dia. Uhum. Naquele dia eu escrevi Romanos 12, 1:2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ponto. Veio uma menina sozinha no curso, começou a chorar na minha frente, eu querendo ajudá-la, nem sabia que as pessoas sofriam. O jovem não sabe o que é sofrimento. Sim. E ela falou que o pai tinha espancado ela porque ela estava grávida, ia expulsar ela de casa, e eu não sabia o que ia fazer com aquele negócio, rapaz. E eu tentando falar de Cristo para ela, mas eu não aguentei a pressão. Eu tive que tirar o olho dela e sair daquela cena tão macabra diante de mim. Quando eu virei o rosto, eu encontrei o que eu escrevi no quadro. Se voltou contra mim aquela flecha, como se eu tivesse lançado um dardo para o céu, e quando eu olhei para cima, ele voltou e bateu no meu peito, cara. E ali, cara, eu li: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos. Meu amigo, eu baixei a cabeça sem que ela percebesse. Falei: Senhor, eu vou entregar minha vida para o ministério aqui agora. Eu sou do Senhor. Nem sabia de nada sobre o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Cheguei na igreja presbiteriana, um pastor Rogério me acolheu de uma maneira muito esperta. Sabia que eu era um jovem que precisava de ajuda, que não sabia de nada. E ele foi me inserindo. Depois chegou o reverendo Ildemar, me mandou para o seminário em Belo Horizonte, outro homem de Deus que passou na minha vida. Ali fiquei 4 anos em Belo Horizonte estudando teologia. 4 anos. 4 anos interno. Você hoje é teólogo, é formado em teologia. Teólogo. O superior em teologia. Isso, convalidado pela Universidade Mackenzie, ali em São Paulo. E estamos aí na Igreja Presbiteriana servindo a Cristo com muita alegria. Então a minha história já tem 25 anos de Cristo pelejando comigo, e vai dando certo porque a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Se deixar por minha conta, você só vai encontrar escombro. Mas quando você olha, fala: rapaz, ele está de pé ainda. Ah, é Jesus. É Jesus que está deixando ele assim. E Deus abriu portas, cara. E eu tenho a oportunidade hoje de falar do amor de Cristo, meu irmão. Porque é o que trouxe sentido para a minha vida, Guazinho. Eu te digo profundamente e seriamente: se tirar Jesus, eu não estou falando de religião. As pessoas confundem muito Jesus com igreja, Guazinho. Eu não estou falando disso. Estou falando de senso, intimidade, de existência. Estou falando de propósito. Você achar um significado para a sua missão de vida. Se tirar Jesus, o meu desejo de falar dele, não sobra nada, Guazinho. Sobra nada. Eu não estou querendo me depreciar e me diminuir. Eu estou dizendo que sem ele, eu sou um descampado, uma tundra russa e gélida. Não tem jeito. Jesus Cristo é o que me dá significado. E, cara, desde então Deus tem aberto porta para falar do amor de Deus. E aí, quando o Cristiano estava para partir, né, amigo, eu fui lá visitá-lo. Eu tenho muito amor pelo Cristiano, muita gratidão pela família dele também. Sim. Eu fui lá e falei: ô, rapaz, você pregou o evangelho para mim, você me levou para a igreja Cristiana. Ele falou: e você fazia bullying comigo? Rapaz, essa honra ninguém tira dele não, né? De ter me abençoado, o Jaime, a igreja presbiteriana, a casa de oração, e tantas outras pessoas boas que passaram. Guazinho, eu sou fruto de muitas bênçãos. Sim. Quando eu era adolescente, eu falava assim para Deus. Eu não sabia de nada de Deus, mas eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu falava assim: por que o Senhor me ama tanto? Você sabe que eu sou de uma família humilde. Sim, sim. E eu nunca liguei ser amado com ter coisas. Sim. Mas para mim o ser amado era ter os amigos mais especiais que eu podia ter, cara. E eu sempre tive a turma melhor que eu podia ter. Sim. Muitos deles nem estão na igreja, mas o meu carinho por eles é gigantesco. Esses caras sempre me fizeram muito bem. Eu sou menor do que eu poderia ser pelo tanto de gente boa que passou na minha vida, meu irmão. Eu tinha que ter caprichado mais. Então ali você teve o seu primeiro contato então com Jesus, com essa experiência de ir para a presbiteriana. Foi, amigo. Né? E essa experiência nesse acampamento então.
Doideira. né? Com esse choque vindo do céu, Foi uma doideira. E as meninas achando que era com os essa cartãozinhos descarga, esmilinguidos. achando que era o cartãozinho do esmilinguido. Que sensação. E foi só aquela vez e Só aquela vez. essa sensação única só foi aquela vez. Só aquela vez, amigo. E que você nunca mais esqueceu. Foi muito pessoal. É muito íntimo, né? E nem espero que seja um padrão, porque a Bíblia não chama isso de um padrão, né? Sim. Deus trata cada um na sua Na particularidade. sua particularidade. É muito pessoal, né? E só aquela a vez que eu quis também experiência. que o ônibus descesse pela Barra Seca. É. Muito bom, muito bom. Ô, Tchai, é o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira delas é referente ao que Paulo afirma 2 vezes na Bíblia e o que ele chama de coisas lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. E ainda na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, 23, 25, ele diz assim, ele retoma a assertiva e diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Como podemos aproveitar essa passagem para os dias atuais? Este é um dos versículos, Guazinho, que tem ocupado muito os teólogos, Uhum. né? E é um desafio interpretar esta passagem como é requerida pelo contexto. Porque, olha só, o contexto anterior é a primazia de qualquer interpretação, é você conhecer o contexto. Isso não é coisa de igreja. O pessoal do direito, da medicina, o professor, qualquer aluno que vai fazer um vestibular, uma redação que está escrevendo, ele precisa ter os seus ciclos para entender o conceito do que está dizendo a partir dos contextos próximos. O contexto anterior vai falar de coisas assim muito absurdas. Porque é praticamente os versículos anteriores, Paulo está condenando o que era muito comum na cidade de Corinto, que era um culto à porneia, um culto à pornografia, um culto à extravagância, ao sensualismo, à promiscuidade. Porneia. A cidade de Corinto, ela tinha 250 mil habitantes. A gente não imagina uma cidade há 2.000 anos com esse tanto de gente, mas tinha. Era uma cidade riquíssima, portuária. Ali, Cosmopolita. cosmopolita. Olha, nós não podemos imaginar daqui o que era aquilo. Porque aportava os marinheiros, os navegantes ali, e eles desciam no porto e iam para o templo de Afrodite, a deusa da fertilidade. Lá havia cerca de 1.000 mulheres preparadas para fazer sexo com estes homens. Uhum. E este sexo fazia parte do culto. A promiscuidade das religiões antigas estava entremeada com o culto sensorial. Olha só. É muito estranho. E muitas meninas iam a este culto oferecer suas virgindades para que, quando recebesse uma moeda, entregasse ali no templo como uma oferta. E isto era questão de nobreza, não era uma coisa mal vista para a sociedade, fazia parte da cultura dela. Tanto é que se você quisesse xingar alguém, você falaria assim, Corinthionizomai, ou morador da cidade de Coríntio. Estaria chamando ele de depravado. Era um xingamento? Era um xingamento. Você falaria assim, morador da cidade de Corinto. Olha só. Depravado. Porque Coríntio era uma cidade promíscua e tudo exalava promiscuidade, imoralidades. E as pessoas foram se convertendo, mas foram levando para dentro da igreja. Não é moda as pessoas quererem trazer os seus pecados para dentro da igreja e acariciá-los. Sim. Uma coisa é você pecar por acidente no percurso, outra coisa é você ter pecados de estimação. E eles começaram, e Paulo falou, aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava. E ele vai questionando essas práticas antigas e dizendo para aqueles corintianos, os novos crentes, não se comportarem daquela maneira. E neste ponto ele diz algo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Espera lá.
todas as coisas me são lícitas, de acordo com o contexto anterior, é muito arriscada essa interpretação, porque as coisas anteriores que você está dizendo são coisas da depravidade humana, Sim. que não é lícita que se cometa um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Uhum. É lícito um roubo? Não é. É lícito uma pessoa matar a outra? Não é. Então, como Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo de um aforisma, um provérbio da época, um ditado. Os gregos, eles eram muito habilidosos para cunhar ideias. E os gregos tinham essa ideia. Para contextualizar, é a famosa ideia: meu corpo, minha regra. É um aforismo, mas que no mundo real não se aplica. É bonita a frase, Sim. é interessante, até comove, mas ela não é prática. Meu corpo, minha regra. Como assim? Não é possível que você possa fazer a regra do convívio social a partir do seu corpo. Não tem lógica. Mas eu entendo por que eles dizem isso. Eles querem defender causas contrárias à lei do país e até à moralidade cristã. Sim. Mas é a mesma ideia. Ele está dizendo, é um aforisma, é um ditado. Como se ele dissesse, vocês dizem, tudo nos é lícito. E aí Paulo tanto amplia a ideia que ele fala assim, comer e digerir a comida é natural, é o texto logo após. Uhum. Nós temos boca, nós comemos, nós temos estômagos, o corpo é para o alimento é para o corpo. É como se ele estivesse dizendo assim, já que nós temos órgãos sexuais e desejos, O porquê não fazer? por que não fazer? Aí Paulo está falando assim para eles, vocês pensam assim, né? Mas eu vou dizer para vocês, nada disso é útil, nada disso é conveniente, nada disso tem propósito. É uma chamada de atenção para aqueles liberais que cresciam na igreja, especialmente esses devassos e os filósofos intelectuais, os gnósticos, que diziam assim, dane-se o corpo, isso vai ficar por aqui mesmo, o corpo é ruim, carpe diem, vamos aproveitar o máximo, porque o que importa é a alma. Paulo, opa, não. Deus vai destruir o estômago. O texto logo depois diz, Deus vai destruir a comida, mas o corpo prevalecerá. Os seus órgãos, as suas funções, as suas intensidades sexuais, os seus desejos, em si, são bênçãos de Deus, mas mal utilizados, se tornará profanação ao templo que é o próprio Espírito Santo. Não é conveniente que pessoas que tenham a mente de Cristo pensem como o mundo. Tudo é lícito. Veja se é mesmo, se este tudo lícito prevalecerá. Paulo está dizendo que Deus destruirá tanto o corpo, tanto o estômago quanto a comida perecerão, mas o corpo não. Deus tem um projeto para a sua vida, Guaizinho, para a minha vida. Nós vamos ressuscitar dos mortos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, dizendo isto. Dizendo que para você ser abundante na obra do Senhor, porque tudo que você fizer para Deus não é inútil. E aí, amigo, o que está acontecendo é que Paulo está repreendendo aquele comportamento, chamando os corintianos convertidos e os intelectuais corintianos a ponderarem a sua liberdade cristã. Uhum. Qual é o limite da minha liberdade cristã? Primeiro, a glória de Deus. Isso glorifica a Deus. Segundo, isso faz bem para o meu irmão, porque se fizer mal para ele, eu não quero. Terceiro, isso vai degradar a minha alma, porque eu tenho que me preservar, eu sou o templo do Espírito Santo. O corpo é templo do Espírito Santo. Sim, e Deus vai ressuscitar a gente. O que Paulo está dizendo é contrário do que as pessoas imaginam. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jamais. Há um aforisma que a gente diz, em momentos de perigo, diz assim, para quem está afogando, jacaré é tronco. Ou seja, no desespero você agarra em tudo que vem. Qualquer coisa, né? Mas os provérbios, eles têm os limites da alegoria deles. Isso não é conveniente. Nem sempre um afogado vai se dar bem abraçando um jacaré. Sim. Nem sempre alguém que está morrendo vai abraçar uma coisa que vai prejudicá-lo e vai melhorá-lo. Você vê que na prática esse tipo de aforismo não tem
como enraizar e dar frutos. Paulo está mostrando para eles questões óbvias da vida, usando até a teologia natural para ensiná-los sobre coisas sobrenaturais e demovê-los dessa fantasia, porque os gregos eram muito devassos. Cícero dizia que não há nada mais natural do que iniciar um jovem num prostíbulo. E o que vocês estão reclamando disso? É da nossa natureza. Plutarco dizia que era a coisa mais saudável, é você poder dar ao seu coração as extravagâncias que ele queria. Só que onde foi parar o mundo com essas escolhas? No fundo do poço. Por que as pessoas se agarravam a Cristo? Porque elas perceberam que a vida que elas tinham não servia para trazer o gozo e a satisfação que aqueles corações necessitavam. Era tudo ilusão, né? Ilusão. O Blaise Pascal vai dizer que o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus, Guaizinho, que só Deus pode preencher. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora que estão tentando encontrar prazeres na porneia, prazeres em falsos cultos, prazeres em sensualidade? Elas estão apenas abraçando o jacaré no meio do afogamento. Mas há alguém que te acha no fundo do poço, alguém que te tira de lá, alguém que pode te soerguer dessa miséria toda. E esse alguém, e único, não te cobra nada por isso. Perguntaram para C.S. Lewis: C.S. Lewis, qual a diferença do cristianismo para as outras religiões? Religião é tudo igual. Aí C.S. Lewis falou assim: essa é muito fácil. Então diga para nós, a graça de Deus. Todas as outras religiões esperam algo de você e te exigem algo. O cristianismo é a única religião que diz: você não pode fazer nada, mas eu vou fazer tudo por você, porque eu te amo sem que você mereça. E Deus faz. O que nós vamos fazer agora? Vida de gratidão. O crente vive para agradecer. Ou nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Eita mistério. Eita mistério, Chay. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui, aproveitando aqui a aula de teologia, que é o seguinte. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E aí Jesus responde para ele. Pedro indaga ele, né? 7 vezes? E aí Jesus responde, né? 7 não, 70 vezes 7. Por que, Chay, que é tão difícil perdoar? E qual que é o efeito no mundo espiritual que o perdão proporciona quando a gente libera o perdão de todo o coração? Guaizinho, talvez a palavra mais desprestigiada da Bíblia fosse esta palavra, perdão. Uhum. Nós temos um conceito sobre perdão que nos afeta muito lidar com ele. Nós somos mal educados a conhecer o que significa esta palavra em si mesma. Mas tanto no inglês, forgive, tanto no grego, tanto no latim, quanto no hebraico, as línguas primárias especialmente, tratam o perdão diferente do que tratamos. No latim é perdonare, perdoar. E esta tradução ela foi para o grego, forgive, por dar. Uhum. Dá o quê? O que está dizendo essa palavra? Perdoar, perdar, perdoação, doação plena, como assim? Pedro está se exibindo, porque nós crentes, nós somos um pavão, né? Com todo respeito aos crentes, mas nós... Porque os melhores rabinos da época, Shammai, Hillel, que tinham os seus escritos já estabelecidos, eles diziam assim, 3 vezes. Se a turma te aborrecer, o limite seu é 3 vezes. Aí o Pedrão queria contextualizar e falou: Senhor, fala para nós. É 7, né? Nós estamos melhor do que eles, né? Aí Jesus fala para eles assim: escuta aqui, Pedro, não tem limite para perdoar, não.
é quantas vezes for necessário. Quantas vezes forem necessário. 70 vezes 7 é uma forma hiperbólica do aramaico, do grego, do hebraico, para dizer assim, o quanto precisar. Porque é assim que Deus fez com você, Pedro. 70 vezes 7 é o exagero hiperbólico para dizer, se o cara te maltratar 1 milhão de vezes, vai ter que perdoar 1.000.001 vez. Por quê? Porque eu fiz isso por você. Deus, por que eu vou perdoar esse cara de novo? Rapaz, se você soubesse o quanto que eu já te perdoei, você perdoaria agora. Você nem questionaria. Sem pestanejar. Mas qual é o nosso problema com o perdão? Nós achamos que perdoar é esquecer. Há uma cultura que acha que perdoar é esquecer. Como você vai esquecer se as cicatrizes ainda sangram? Você olha para o seu coração, está sangrando diante do mal que alguém te fez. Perdoar não pode esquecer. Mas Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Se tem uma coisa que Deus não faz é esquecer, assim, porque Deus é onisciente. Todo conhecedor de tudo. Não está em Deus a capacidade de esquecer. O que ele diz que esqueceria dos nossos pecados? Eu não vou te cobrar mais. Você sabe as bagunças que eu já fiz com você na infância, né? Você podia jogar na minha cara muita coisa e eu na sua. Menino é doido, né? Mas nós esquecemos, não vamos tocar mais nisso. Isso é o que Deus está falando, que joga no mar do esquecimento dos nossos pecados. Eu sei tudo que você fez, está escrito no livro das obras, nós vamos conversar no juízo final, mas nós não vamos mexer com isso mais não. Pode ficar tranquilo que tetelestai, está pago. Está liquidado, está liquidado. Temos nada entre você e eu, só Cristo entre você e eu, é por isso que você está aqui. Então você tem o que há de melhor. Então, Guaizinho, olha o que é que acontece, não é esquecer. A lembrar sem sentir mágoa. Você está doido, cara? Como você não vai sentir mágoa? Você morreu? Você está vivo. Aquilo foi muito ruim. Dói. Aquilo foi uma injustiça que alguém te cometeu. Você está magoado. Você não controla seus sentimentos. Você não é o senhor das suas emoções. Você não é um robô. Então, se for assim, aquela menina que sofreu na mão de alguém, aquela família que teve o seu lar destruído, nunca vai conseguir, porque é tóxico. Então, é você voltar a confiar. Maluquice, você vai voltar a confiar no assassino de alguém que você ama. Você trazer para casa esse lunático? Nunca, não é voltar a confiar. Então, que é esse papo de perdão? Como eu disse no início, doar. Doar o quê? Perdonar, perdoar. Olha que interessante, Jesus diz assim, se alguém te bater no rosto, dê a outra face. Será que Jesus acha que nós tínhamos que ser um sparring? Mas o que Jesus está dizendo ali é muito claro para o contexto. No Antigo Testamento, se eu furasse os seus olhos, Guaizinho, você ia na porta da cidade, falava com o juiz, o Tchai furou meus olhos, o juiz mandava os oficiais de justiça, eles me segurariam e me prenderiam para que você viesse fria e calmamente e furasse o meu olho. Garantido pela lei, olho por olho, dente por dente. Se eu quebrasse o seu dente, você ia lá, eles iam me segurar para você quebrar o meu dente. Se eu cortasse a sua mão, eles me... E não tem reclamação. Era a lex talionis, a lei da retaliação. Era algo que garantia ali a ordem naquele mundo conturbado. Sim. Tanto é que alguém disse, Martin Luther King disse que Jesus afirmou o seguinte, Jesus sabia que nesse negócio do zóio por zóio, dente por dente, ia acabar todo mundo cego e banguelo. E aí, meu amigo, quando ele diz assim, quando alguém te bater no rosto, você tem o direito de bater no rosto dele, mas não faz isso. É isso que ele está dizendo. Não está falando para você ser um sparring. Ele está dizendo assim, abra mão do seu direito de vingança. Aí o perdão tem sentido, Guaizinho. Vire as costas e vá embora. Se for afetar a sua honra, você... Tipo assim, por exemplo. Na verdade, você tem o direito de se vingar. Você tem direito. Se eu te fiz alguma coisa pela regra do Antigo Testamento, você tem direito. E você vira para mim e fala assim, cara,
Pode ficar com o meu direito. Mas aí ele chega e quebra isso, né? Ele abre mão do direito. Ele abre mão do direito. E olha, isso aconteceu na cruz, Guaizinho. Aham. Porque quando você abre mão do seu direito, você se fere duas vezes. Primeiro, pela pancada que te deram. E segundo, para não revidar é muito difícil, amigo. Ah, eu não revido, para mim é fácil perdoar. Se você está dizendo que é fácil perdoar, é porque você não sabe o que é o perdão. Perdoar é difícil. Perdoar é você se ferir de novo. É você mesmo bater na sua cara. Para Deus te perdoar, para Deus não se vingar de nós, alguém teve que pagar o preço. Quem foi? O Filho, cara. Deus sofre as nossas chagas, agruras, as nossas imperfeições, tudo no Filho dele. As nossas blasfêmias e maltratos caíram tudo sobre o Santo de Deus. É Deus fazendo o seguinte, cara, para eu te perdoar, eu estou me ferindo. Eu podia acabar com você, velho, mas eu vou me ferir por amor a você. E eu falei, e agora, o que você vai fazer com isso? Se eu fiz isso por você, você ainda vai botar número para perdoar o seu irmão? Não se vingue. Não se vingue. Esta é a ideia do perdão. Ah, eu perdoei, mas o cara não vale nada. Eu perdoei, mas olha, não presta. Eu perdoei, mas se eu puder, eu dou uma raça. Isso não é perdão. Perdão é deixar o outro ir. Porque quando você liberta o outro, você se liberta também, filho. Uhum. Alguém disse que a mágoa, cultivar a mágoa, que é um sentimento tóxico, né? É você tomar veneno esperando que o outro morra. Que o outro morra. Então, quando você perdoa, a melhor maneira de você judiar do outro é deixar ele embora e você livre. Porque ele não vai poder te ferir mais. Liberar o perdão é liberar a sua alma no mundo espiritual. Tanto que no Pai Nosso, Jesus ensina, perdoa-me assim como eu perdoo o meu irmão. Como assim? Porque se eu não perdoar o meu irmão, se eu não entendi nada que o Senhor fez por mim. Mas se eu entender um pouquinho que o Senhor fez por mim naquela cruz, nenhuma ofensa é grande demais contra mim. Eu tenho que perdoar. Agora, voltar a confiar? Não, você está doido? Dar as costas para alguém que pode te matar? Não. Ou voltar a botar para dentro de casa, ou não sentir mágoa, ou esquecer? Isso é impossível, né? A Bíblia não ia pedir alguma coisa assim para nós, porque não é nem o princípio bíblico da autoproteção que é tão necessária para a nossa segurança, né? Uhum. Então, por exemplo, o perdão, ele é para quem não merece? Sim, porque o que o outro merecia era o revide, A vingança. vingança. Você tem o direito de dar uma cacetada no outro, mas não. Deus, rapaz, Vai com Deus. vai com Deus, Vai com filho, Deus. olha, Segue seu caminho. segue seu caminho, porque ó, eu não posso fazer isso com você, porque a conta que pagaram minha é muito maior do que você me deve. Muito bom, muito bom. Tem um versículo, Chay, que está lá em Mateus 6, 22, 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. De tal maneira que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo se encherá ali também de maldade. O que esse versículo nos ensina, se tratando dos dias atuais, em que a gente vê tantas coisas sendo relativizadas, tantas maldades por aí, tanta injustiça, e nós que estamos tentando seguir o caminho de Cristo e os exemplos dele, como você falou aí do próprio perdão, da vingança, né? Como que a gente pode administrar esse olhar bom aí, que diz lá em Mateus 6? Está dentro do contexto de uma perícope sobre oração. Uhum. 40% do Sermão do Monte, Jesus está falando para a gente sobre oração. Se a nossa vida tivesse 40% de oração, rapaz... Aquela conexão que... Quando ele está em Mateus 6,6, ele diz assim, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. E quando ele termina essa proposta,
do quarto fechado, aí ele vai falar da oração do Pai Nosso, do tesouro no céu, Sim. vai falar sobre qual Senhor servir, sobre ansioso pela solicitude da vida, sobre a luminária do corpo, Sim. né? E lá em 7:11 ele termina dizendo, se você pedir o seu Pai, ele é bom, vai te dar. Quer dizer, então isso está dentro de um quarto de oração. Essa passagem é como se você estivesse dentro de um quarto de oração. E o que Deus está dizendo? Se os seus olhos for bom, vai ser tudo bom para você. Uhum. Mas o que tem a ver? Fisiologia, rapaz. Presta atenção. Mais do que uma questão metafórica, tem muito de fisiologia ali, porque uma pessoa pode ser cega por N motivos. Pode ser um Uhum. problema na retina, físico. Mas a sua retina pode ser boa, o seu globo ocular perfeito, mas se você tiver um problema no seu cérebro, a parte do seu cérebro que processa a luz, não operar aquilo, não vai. Porque geralmente isso ocorre em pessoas que passam por cirurgias, e elas são obrigadas a mexerem ali, perdem algumas áreas do cérebro tão importantes. Deus tem, de alguma forma, tratado com elas, mas ali elas perdem algumas funções. Então, esse texto, Jesus diz no final, até a luz que entrar em você será trevas. Como pode um trem desse? A questão é, seus olhos podem ser bons fisiologicamente, mas se a sua mente não for de Cristo, nós podemos iluminar, lançar luz, farol, e foco, e bombardear você de... Se a mente não for transformada, a luz não é processada lá dentro. Então você não consegue responder no seu modus operandi, na sua vida, no seu trato com o outro, na sua leitura de mundo, na sua cosmovisão. Você não consegue responder. Quantas pessoas lotam as igrejas? O clarão do evangelho constantemente está sobre elas. Quantas pessoas entram sem serem tocadas, sem sentir nada? Não entra na mente, até faz lacrimejar os olhos, um clarão e lacrimeja os olhos, Guazinho. Uma coisa bonita que falamos com romance pode fazer a gente chorar, mas aquilo não gerou uma metanoia, uma mudança de mente, Uhum. que é o arrependimento. Então Jesus falou assim, olha, a luz é a lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, luminosos, você terá uma vida plena. A luz que entrar em você, ela vai ser resplandecente. Mas se os seus olhos forem maus, doentes, se vocês forem cegos espiritualmente, essa luz não vai passar adequadamente, ela não vai ser processada no seu cérebro e não vai dar as imagens necessárias. Porque o evangelho, ele não volta vazio, assim. A palavra não volta vazia. Ele tem duas funções. Ele cega o endurecido e ilumina o eleito. A luz do evangelho é assim, se o cara é endurecido, quanto mais luz você lança, mais ele fica cego. Mas se o cara é um escolhido de Deus e mais luz vai chegando, mais ele vai sendo iluminado. Esta passagem fala do contexto de oração, porque às vezes você entra dentro do seu quarto de oração e pede coisas inconvenientes. Você está diante de um pai que é maravilhoso. Você tem acesso direto a ele. E você não entendeu. Você está ali naquele quarto fechado, as portas se fecharam atrás de você, se descortinaram os portais do céu. Você está no lugar mais poderoso do universo, aos pés do Senhor. Mas os seus olhos são ruins, aí você começa a pensar em mamon, você começa a pensar que roupa que eu vou vestir amanhã, que comida que eu vou comer, você começa a pensar em coisas tão terrenas e tão insignificantes que Jesus fala assim, para com isso. Se os seus olhos forem bons, você vai enxergar os olhos que eu tenho enxergado o mundo. Ou seja, eu não vou gastar o meu tempo com isso. Rapaz, você veio aqui para isso? Olha, tem coisa mais importante. Abre os olhos, rapaz. A luz está fluindo, você precisa de cura, porque você não entendeu nada. Jesus, ele tinha umas ironias assim, gritantes, né? E nós somos assim mesmo, Guazinho. Abra os olhos. Cataratas espirituais vão nos vezando, sabe? Uhum. Você precisa de um amigo que chegou, rapaz, tira esse tronco dos seus olhos aí, velho. Você tá preocupado com o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave que atravessa, não sei nem como é que você não tá morto. Tchau, ótimo, muito bom mesmo. Como é de costume aqui, eu sempre peço para todos os nossos convidados para ler aqui e comentar rapidamente 3 versículos que
que tocaram a sua vida, que tocam a sua vida até hoje, que você gosta, para você ler e comentar desses 3 versículos para nós aqui também. Sim. S- São muitos os textos, né, Guaizinho? A Bíblia toda é muito viva, onde cada enxadada sai uma pedra de ouro. A Uhum. Bíblia é assim, meu irmão. A Bíblia é um livro vivo, né? Ele respira e sangra. E olha, eu poderia elencar muitos textos, mas alguns me chamam muita atenção. O texto que conta a história de Naamã, um homem leproso, muito famoso, um homem cheio de troféus e premiações. E ele então foi até o profeta que havia em Samaria, o profeta Eliseu, bateu na porta do profeta Eliseu. Eliseu falou: "Você vai tomar banho, sai fora, vai tomar banho." Mandou pular 7 vezes no Rio Jordão. Uhum. E Eliseu ficou muito mágico aquilo. Rapaz, o Eliseu é simplesmente o general do maior exército do mundo antigo, né? Era o cara, era o cara. Todo mundo queria levar um café pro Eliseu, né? Uhum. Ele fedia, mas ele era o cara. E Eliseu cruza o braço e fala assim: "Você está louco? Eu saio lá de da Síria para vir aqui nessa terra de nada, bater na porta de um Zé Ninguém, e ele manda eu tomar banho nesse rio sujo. E ainda pular 7 vezes. 7 vezes, Pular olha, 7 vezes. na minha terra tem rios que fazem inveja a qualquer rio no mundo. Abana e Farfá, por exemplo." Os amigos: "Para com isso, Eliseu, para com isso, né? Você vai chegar fedendo em casa se você não tomar banho, para com isso." Mas ali me chama a atenção um negócio. Ele diz assim: "Eu achava que ele ia sair, ia passar a mão na minha cabeça, ia falar umas palavras encantadoras, ia estender a mão sobre mim, eu ia ficar curado de minha lepra." Esse texto fala muito de nós, sabe? Da nossa depravidade, da nossa depravação. Nós estamos fedendo, chagado, nós estamos nos decompondo em vida. Ninguém aguenta estar perto da gente e a gente quer reivindicar, Guazinho. A gente quer que seja do nosso jeito. Que doideira, cara. Esse Naamã me lembra muito eu, sabe? Se eu não me vigiar, a lepra brota. Se não fosse a graça de Deus, eu estava chagado aqui diante de você. Porque nós estamos querendo dizer para Deus o que Ele tem que fazer para nós. Senhor, eu estou meio chateado com o Senhor, porque eu fiz um plano para o Senhor essa semana e o Senhor não cumpriu. E aquilo me chamou muita atenção. Nós, como Naamã, estamos indo na igreja reivindicar. Não é assim que eu pensava que ia ser, não era o que eu programei, não queria que fosse dessa forma. Nós estamos convivendo com as coisas sagradas e queremos que seja da forma que nós. Do nosso jeito, né? E Naamã, ele ia se dando mal se não tivesse bons amigos, sabe, Guazinho? É, né? Guazinho, os amigos são muito importantes na nossa vida e eu quero dizer que você é muito importante na minha vida, cara. Obrigado, Chay. Porque os amigos, eles ajudam a gente a sair de cada enrascada. E a turma do Naamã falou: "Ô Naamã, faz isso não, pula na água." E aí ele resolveu ouvir. Nós precisamos de amigos que conversem com a gente para a gente fazer esse absurdo de entregar a vida para Cristo, sabe? Sim. Porque pior do que está a nossa vida não pode ficar não, Guazinho. A gente tem que tentar melhorar. O cara pode estar com seus panos finos. Naamã veio com um turbante, paramentado com a maior e mais linda veste do mundo antigo. Pular na água era uma vergonha. E por que que era vergonha? Porque, olha só, você é um leproso escondendo sua lepra. Aham. Primeiro salto que você deu, o turbante já caiu, já mostrou sua cabeleira faltando cabelo. Ia ficar transparente. Quanto tudo mais ali. você. Rapaz, você já viu um machucado quando você molha que fica Sim, ruim? sim. Quanto mais Naamã pulava, mais Naamã desprendia de suas faixas. Ele foi ficando sendo despido 7 vezes, é o número de perfeição. Sim. Mas tem também o propósito de revelar para Naamã que ele não era tudo aquilo que estava na superfície, enfeitado por roupas finas. O evangelho humilha a gente, paizinho. Ele Ele constrange. revela quem a gente é. Só o evangelho faz isso. Em que sentido, assim, que ele revela quem a gente é? Porque, Nesse sentido de constranger, assim. olha só, em qual outro lugar um policial é confrontado em público, se não num púlpito, um pregador falando, um juiz de direito, um prefeito? Pode ser o homem mais
simples dessa terra ou que Com a maior possui autoridade. a maior autoridade. Abraham Lincoln dizia que quando ele ia ao culto, ele preferia ir na capelinha perto da casa dele, porque lá eles falavam para o homem, Abraham Lincoln, e não para o presidente da República. E olha, só o Evangelho faz isso, só o Evangelho tem coragem de falar para nós, o que ninguém tem coragem. Rapaz, e ele vai expondo a gente, ele vai falando que você não é nada daquilo que estão dizendo. Você é herói de guerra, você é um homem cujo nome quer dizer agradável, Naamã. Você é o braço direito de Ben-Hadad II, o rei da Síria. Você é alguém por quem Yahvé dava muitas vitórias. Você não passa de um leproso, que não pode pegar o seu filho no colo nem beijar a sua esposa. E no seu aniversário não vem ninguém. Rejeitado pela sociedade. Você tá vendo glória onde não existe glória. E essas roupas finas, perfumadas, dos melhores bálsamos e ungüentos do mundo antigo, isso aí não pode esconder o que está por baixo. A sua pele revela o seu coração. Porque a lepra tinha isso, a lepra revelava por fora quem era o cara por dentro. Era a ideia do lepra e pecado, né? Naquele contexto, daquele mundo. Nada a ver com a hanseníase hoje, não, mas estou falando daquele contexto. Sim. Por isso que ela é elencada para o pecado, porque a lepra separava o homem da sociedade, da sua família, dos seus amigos, separava dos cultos, né? Então o pecado é assim também. Sim. E aí revela quem ele é. A primeira vez que pulou na água, quasinho. A sexta vez, quando você não queria olhar para aquele homem saindo do outro lado. Era uma massa de carne pulsante, cara. Era uma coisa triste. Que doideira. Eu fico tentando assim visualizar a cena. Eu também. Aquele herói de guerra. Época. Rapaz, parecia... O constrangimento. E ele fez, né? E ele cumpriu, né? Ele cumpriu. Sabe o Sméagol? Do Senhor dos Anéis. Eu imagino o Sméagol saindo do outro lado do sexto pulo. Sim. E a perseverança dele, né? Pô, deu 6, deu errado, era para estar melhorando. Mas eu vou pular a 7ª. Quando ele saiu do outro lado, rapaz, a pele dele estava nova, igual da menina que falou para ele que tinha um profeta em Samaria. Ele fez um lifting, ele fez uma plástica na alma, meu filho, e a pele dele estava remoçada. Pense num homem que enfrentou o poder de Deus e a vida dele foi transformada, sem que ele tivesse noção. Deus tinha um plano melhor do que ele esperava. Ele esperava alguém com encantamento mágico, mas Deus esperava fazer dele alguém que jamais adoraria outros deuses. Ele falou, só pedi um negócio para Eliseu. Ele falou, deixa eu ir para casa, levar a terra santa aqui de Samaria, porque quando eu prostrar diante do templo do Deus da minha terra, eu vou ajoelhar nessa areia, que é terra santa. Eu nunca mais adoro Deus nenhum. Quando eu estiver no templo de Rimon, eu vou ajoelhar aqui e vou lembrar de Yahvé. Mais do que cura para as nossas chagas. Porque um dia nós vamos morrer mesmo, sabe, Guaz? Um dia a doença vai fincar a bandeira de... Um dia chega a hora. Mas, cara, aquilo que Cristo fez por nós, ninguém pode matar. É isso que ele queria mostrar para Naamã. Eu quero um negócio maior para você, Naamã. Eu quero um negócio que tem a ver com a vida eterna. E você está pensando de cura momentânea? Você nunca mais vai adorar um Deus estranho. Uma fantasia. Um evangelho de faz de conta. Sim. Você vai adorar agora o evangelho do tudo posso naquele que me fortalece. Da rocha firme. Axi, rapaz, aquilo me perturba. Outro texto que me perturba é o Salmo 40, Guaizinho. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Ele se inclinou e ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama e me colocou sobre uma rocha firme e me botou nos lábios um hino de louvor, um cântico ao Deus da minha vida. Muitos verão essa coisa que Deus fez comigo e louvarão e temerão a Deus também. O que me chama a atenção nesse texto é a ordem das sequências. Primeiro ele diz que estava num lugar que ninguém podia achá-lo. Menino atravessa muito campo nessas cidades antigas e roças e pode cair numa cacimba. Nossos pais morriam de medo que a gente caísse aqui no Benoni, né? No Benoni, ali perto da... Sempre que a gente sumiu, eles pensavam, caiu na cacimba, caiu na cacimba do Benoni. Sumiu.
Podia acontecer, e infelizmente acontece até hoje. Mas o texto diz assim: com confiança confiei, com esperança esperei. Esperei confiantemente no Senhor. Davi, quando estava no fundo do poço, ele estava dizendo assim na alma dele: o meu pai vai dar falta de mim. Eu não vou ficar aqui, não. É um lugar que quanto mais você cava, mais você sobrecarrega, mais você desmorona tudo sobre você. É o poço de perdição. O fundo te gruda e te puxa, é como se a morte estivesse te reivindicando. Não tem como escapar de lá. E aí ele diz assim: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Parece uma frase muito simples, mas ela é complexa. Porque não diz assim, ele me ouviu e se inclinou para mim. Não está dizendo isso. Ele diz, ele se inclinou para mim e me ouviu. Faz toda a diferença. Ele está dizendo de alguém que já estava lhe procurando. Um pai que tinha enfiado a cara em tudo quanto é loca de pedra e buraco, remexido o mundo para encontrá-lo. E quando Deus enfiou a cara lá no buraco que ele estava, ele gritou: Senhor! Ele me achou primeiro. Eu estou aqui, pai. Ele não veio guiado pelos meus gritos. Ele me viu e eu gritei. É o Zaqueu, né? Fui lá para ver e Deus é que mudou a minha história. Ele me viu primeiro, né? Sim. E tira aquele miserável dali e faz algumas coisas na vida dele. Coloca ele sobre uma rocha firme. O cara que estava afundando num tremedal de lama e perdido agora está em segurança. Sabe, nós trememos, meu irmão. Os dramas pessoais, as lutas, as batalhas, nós trememos. Mas a mão que escreve a nossa história não treme não, meu filho. Treme não. Treme não. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas eu já escutei que Deus escreve certo por linhas certas. Deus endireita a linha na marra. Endireita a linha na marra. É. Outra coisa que Deus fez com aquele miserável é que botou na boca dele um cântico de louvor. O cara estava gritando socorro, velho. Só Deus pode pegar um homem no fundo do buraco, gritando socorro, socorro, e botar ele em pé, sobre uma rocha firme, e fazer dele um louvorista. Olha só. Botou na minha boca um cântico, eu estava gritando socorro até semana passada, agora eu tô cantando. Só doideira. E outra coisa que fez aquele cara um testemunho de vida. Aquele cara ia entrar para o noticiário daquele dia como o menino que morreu num buraco de perdição. Mas agora ele entrou para o noticiário da eternidade como o homem que Deus mudou a vida dele e muitos estão vendo e estão querendo saber que Deus é esse, cara. Amém. Servir de testemunho, né? Rapaz, isso me perturba, me perturba. E por fim o Salmo 23. Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, mas nem todos conhecem o pastor do Salmo 23, Guaizinho. Você vai nas repartições públicas, está lá um painel com o Salmo 23, você encontra nos calendários de fim de ano, as pessoas até escrevem nos seus carros e nos seus comércios: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas será que essas pessoas já tiveram uma profunda experiência com o pastor deste salmo? Uma coisa é eu conhecer suas cartas, amigos, outra coisa é nós termos uma história, né? Outra coisa é eu conhecer a história do Guaizinho, outra coisa é o Guaizinho fazer parte da minha vida, né? E aí, cara, esse texto diz assim: Yahvé é o meu pastor. Está em letras garrafais. Toda vez que no Antigo Testamento você encontrar a palavra Senhor, toda ela em maiúsculas, no original hebraico é Yahvé. Yahvé. É Jeová. Jeová. O que significa: o Deus do pacto é o meu pastor. Porque Yahvé se apresentou a Moisés na sarça. Quem é você que vai me tirar daquela terra de angústia e livrar aquele povo? Se eles me perguntarem quem é o Senhor, e Deus falou assim: Moisés, fica na sua. Eu sou o que sou. Você está achando que... Porque Moisés estava acostumado com os deuses do Egito, que tinha suas características. Sim. Eu sou o Ra, o deus Sol. Sim. Eu sou Osíris, a deusa da fertilidade. Os deuses têm os seus predicados. Sim. Eles são conhecidos pelos seus afazeres e características. E Deus fala assim: Moisés, você está doido? Não existe palavra nesse mundo que descreva quem eu sou. Eu só quero que você saiba de uma coisa: eu sou o que eu sou e eu sou o que você vai precisar. Esse é o Deus que se revela, o Yahvé, o tetragrama, né? E aí Davi pega esse termo e diz assim: esse Deus
da história do povo de Deus é o Deus da minha história. Ele é o meu pastor. É como se ele dissesse, e ele era um pastor, né, velho? Então é como se ele dissesse assim, se ele fosse um médico, ele diria assim: meu Deus é o meu médico, ele vai cuidar de mim. Se fosse um professor, ele falaria: Deus é o meu mestre, ele vai me educar. Se fosse uma polícia, Deus é a minha segurança. Então ele usou a sua vida de experiência, porque ele sabia que era dar comida, dar atenção, cuidar das enfermas, sabia o que era andar noites à procura de uma ovelha perdida, sabia o que era lutar com um urso e com um leão para proteger um rebanho. E ele falou: Deus faz tudo isso por mim, Deus tem guerreado as minhas batalhas, tem me alimentado. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem. O meu tio mesmo disse para mim no hospital certa vez, e já partiu no Senhor, mas ele me confrontou quando eu li para ele esse texto. Meu tio era muito crítico, ele disse: aí, ó, nada me faltará. Eu estou aqui no hospital morrendo, como nada me faltará? O pastor que veio aqui interior, eu já falei para ele. Isso é uma mentira. Eu falei: tio, o senhor entendeu errado o texto. Não está dizendo o que o senhor está falando. Está dizendo no hebraico: de nada sentirei falta. Porque se eu tenho Deus, eu estou satisfeito. Deus me é suficiente, Deus me basta. Independente da situação. Deus me completa naquilo que eu não tenho. A minha suficiência vem de Deus. O Senhor é o meu pastor, não preciso mais de nada. O que eu preciso? O que me faltar, Ele me completa. O que eu não tenho, Ele me sustenta. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, Ele é o meu amparo. Se papai e mamãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Deus, então, ali é o pleno suficiente. Que se você tem tudo. Mesmo não tendo nada que você gostaria. Agora, sem Deus, você pode ter tudo. Que a única coisa que você tem de verdade é um buraco no peito. Não estou falando de igreja. As pessoas ficam falando de igreja, Não, estou falando de assim, Deus. É intimidade, de Deus vivo das de Escrituras. preenchimento, de sentido de que as vida. pessoas têm experiências com igreja. Sim. Tem gente que tem 50 anos que está dentro de uma igreja, falando de uma experiência com Deus, mas 50 anos, uma única experiência, repetindo ela, remoendo aquela experiência, não amadureceu na fé, não desenvolveu a salvação. E eu peço a Deus: me ajuda, Senhor, para eu não me incorrer nesses erros graves do legalismo cristão. E olha só, esse texto ele tem uma complexidade linda nele, porque ele fala que o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, o Senhor me guia às calmas águas, o Senhor me guia pela vereda da justiça, o Senhor refrigera minha alma. E a palavra refrigera a alma ali, ela é muito linda. Ela no hebraico é nefesh shav. Significa: ele traz a minha alma de volta. Restaura minha alma, ali no Salmo 23, melhor traduzido, pode ser: ele traz a minha alma de volta. Por quê? O que Davi está dizendo é o seguinte: rapaz, Deus é tão bom para mim, mas eu estou sempre sendo uma ovelha fuljona. Ele é o Deus da minha história, Ele faz tudo que eu disse que faz, Ele me basta, Ele me dá a água que eu preciso, me dá a segurança, me dá o alimento e me guia pelos caminhos retos. Quer dizer, por que ele cita o caminho reto? Porque ele vazava fora dos caminhos retos e Deus tinha que buscá-lo. A ovelha é muito míope. E Davi falou assim: rapaz, deixa eu te contar um negócio. Eu sou ruim, mas o meu Deus é bom. Ele não desiste de mim. Ele me traz de volta e me guia pelos caminhos retos. Só que os caminhos retos, andar com Deus não é brinquedo não, Guazinho. Cruzam os vales da sombra da morte, cara. Esses dois versículos, o 3 e o 4, são irmãos siameses. Ele me guia pelas veredas retas, por amor do seu nome. A gente dá uma pausa. Não tem uma pausa aqui. Ele tem que entrar no outro versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque andar com Deus, velho, te faz atravessar vales sombrios. Quantos irmãos nossos estão morrendo exatamente agora no Oriente Médio porque se negam a não andar com Deus, se negam a se afastarem da fé que possuem, não rejeitam a Cristo. Então eles atravessam os vales sombrios e eles dizem assim: eu não temo nada, porque Deus está comigo. Não, eles não dizem assim. Eles dizem: tu estás comigo. O que você está falando, Tiago? Eu estou falando que Davi sai da terceira pessoa para a segunda pessoa.
Os 2 primeiros versos está falando quem é Deus. Ele é um teólogo, falando como Deus é bom, Deus é Ele está maravilhoso. filosofando. Ele está conceituando, ele está falando Deus que eu conheço. Mas quando ele entra no vale da sombra da morte, ele fala assim, opa, Agora a história é outra. eu não preciso temer porque tu estás aqui. É uma oração, cara. Sim. Tu estás comigo. E todo mundo acha que quando você está sofrendo, e pode até ser, mas nem sempre, é porque Deus está te punindo. E Davi falou, você está doido, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Deus está me guiando através disso tudo aqui. E eu te digo, existe uma mesa do banquete me esperando do outro lado. E ninguém pode me impedir de assentar lá, porque Deus, Ele me consola. Deus, Ele me faz atravessar esse vale. Deus é a minha segurança. Com passos firmes, né? Sua vara e o seu cajado me consolam. O pastor antigo, ele ia à frente do rebanho. Hoje os pastores vão atrás tocando, né? Mas ele ia à frente. E para ele ficar o tempo todo assoviando ou boiando, como um boiadeiro na frente do rebanho, ele batia o cajado. Ovelha, através de um vale sombrio, ela muito míope, ela ia seguindo o barulho do cajado. Pelo som. Aí Davi está falando assim, quando eu estiver ouvindo o barulho do cajado, eu estou em paz. Ou seja, a ressonância da tua vontade, enquanto eu estiver ouvindo a tua palavra, eu sei que vai dar certo. Porque ela me tirará de onde eu estiver. Com o Senhor, qualquer vale sombrio é glorioso, porque maior é o vale das suas asas que me encobrem. Então, são esses os versos que me socorrem constantemente, e os textos que mexem muito com o meu coração e me ajudam muito a não esquecer do Naamã que eu sou, do perdido num buraco sem poder escapar de lá, da ovelha que foge o tempo todo, mas do Deus que resolveu me amar de tal maneira e não desiste de mim de modo algum. E por isso a única coisa que eu posso dar ao Senhor é gratidão. A vida cristã é uma vida de gratidão. Eu só quero ser mais grato ao meu Deus. Por isso que eu tento melhorar mais, com a ajuda dele, sobretudo, me santificar, só para dizer assim, ó Deus, eu quero te agradecer por tudo que tu fizeste por mim. Amém. Muito bom, Chay, muito bom. Que aula, viu? É bom demais a Bíblia, né? Que aula, muito bom. É uma viagem interpretativa, viva, dá vontade de ficar A Bíblia falando. é linda. Ela é. E a gente que é simples, né? A gente só que está fazendo é só tirar um pouco da poeira de cima, né? Sim. Imagine quando Sim. o Espírito Santo nos revelar como ela é de fato. Sim. Rapaz, nós não somos capazes de receber isso agora. Sim. Eu vi que você trouxe algumas publicações. Sim, meu irmão. Você pode falar um pouquinho sobre essas publicações aí? Eu tive a alegria de, ao longo dessa trajetória cristã, ajudar pessoas também através da literatura. E eu escrevi alguns livretos. Esse aqui é o Conforto para os Enlutados. Conforto para os Enlutados. É um livro muito fino, simples, mas que tem a pretensão de ajudar aquelas pessoas que, assim como nós, fomos ajudados um dia, ouvindo aí uma palavra de esperança na escuridão. Uma palavra de vida para o seu coração, Chay Roth. Esse livro não impede que você seja arrastado pelas corredeiras do luto, sabe? Mas ele é uma mão amiga que te puxa de lá, e mesmo que você saia ensopado de lá, você pode ser aquecido por instruções que vão te ajudar. Porque a esperança para o enlutado é só a vida eterna em Cristo Jesus, né? E é de grande valia. Um livro para crianças, eu pude escrever também. É mesmo? O Grilo e a Esperança. O Grilo e a Esperança. Uma disputa no seu coração. Chay Roth, ensinando boas escolhas para os filhos. Porque o que acontece? A gente tem no coração o grilo da dúvida e a esperança, né? Vamos escolher o que no meio dessa política toda? Quem vai comandar? Então tem uma singeleza na história, né? E eu acho uma história engraçadinha. Um livro que as pessoas gostam muito é esse aqui, ó, Vencendo a Ansiedade. Não andeis preocupados, vencendo a ansiedade. Eu fico até ansioso quando eu mostro esse livro. Você vê que não venceu, é vencendo. Vencendo.
Porque a ansiedade é uma ursa dentro de nós que de vez em quando hiberna e começa a nos arranhar a alma, né? Uhum. Então você tem que tratar com ela com jeito para ver se ela acorda menos. Sim. Mas essa vida é impossível viver sem ansiedade. Mas você pode ter anseios bons, transformar ansiedades ruins em anseios bons. Sim. Esse livro ajuda a trabalhar essa questão. Eu quero te presentear com esses livros, e o que é o livro mais denso, esses são livretos, o mais denso, esse aqui que tem 25 anos que eu venho escrevendo e reescrevendo esse livro. Olha só, chega O mais perto da mínimo do câmera aqui. máximo. 40 dias para viver o mínimo do máximo. O mais completo e conciso manual em português sobre a Igreja Protestante Reformada. Olha só, Chai Hot. Quando você lê, você fala assim, mas isso é muito pueril, muito infantil, muito singelo. Mas o evangelho simples aqui, para pessoas que nunca tiveram contato com ele. É muito especial. Eu quero presentear você. Muito obrigado. Tá? E quero dizer também que as pessoas que nos seguirem lá no Luz para a Vida. Como que as pessoas fazem para ter acesso a esse material, a essas obras? São gratuitas. Tanto aqui no Louvorcast, né, lá no seu Instagram, elas podem entrar no seu direct e darem um endereço para que eu envie em PDF 0800 ou me procurarem também lá no Luz para a Vida, né? @LuzPVida. @LuzPVida. Pvida. Segue a gente lá, dá uma força pro canal para a gente disseminar a palavra de Deus. E se você me chamar no direct, pedir o livro, eu mando para você lá os PDFs. Você lê aí no seu Kindle, no seu celular. Joia. Muito obrigado. Joia, muito obrigado. Quero aproveitar aqui também. Então, os livros do pastor Chai Hot estão disponíveis para envio em PDF. Tanto você aí que se tiver interesse, né, mande o seu contato via direct para o nosso Instagram, @louvorcast, que nós iremos passar aí esse contato para o pastor Chai. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço, um agradecimento para o pastor Francisco Gomes, da Estação Gospel de Manaus, da rádio FM 88,7, né, que está nos ajudando a divulgar esse podcast através do seu grupo de Facebook. Muito obrigado aí para os nossos amigos de Manaus, para os nossos irmãos de Manaus. Muito obrigado aí, um grande abraço para o pastor Francisco Gomes, da Estação Gospel de Manaus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês aí, esse projeto maravilhoso, levando a palavra de Deus pela rádio e nos ajudando a divulgar aqui o Louvorcast, o podcast do interior. Chai, olha, é uma maravilha. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui. Nós estamos aqui com 1h22. Rapaz, o tempo passou. O pastor fala muito. Agora você entende porque a turma dorme no sermão, né? Mas uma bênção, tá? Uma bênção mesmo. Quero agradecer aí mais uma vez a todos os nossos apoiadores. Você vai voltar mais vezes, viu? Não brinca não, vai rapaz. Vai voltar mais vezes, tá? O pastor Chai está à frente da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Um beijo lá para os membros da igreja. Isso aí, manda um abraço aí. São irmãos pessoal, preciosos, né? Olha. Isso aí. Fazem muito bem ao meu coração. Os irmãos são maravilhosos ali. Isso aí, um grande abraço aí para todos os membros da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova de Itaperuna. Chai, muito obrigado pela visita, pela oportunidade, por esse bate-papo maravilhoso. Como é sempre de costume aqui, eu peço para todos os nossos convidados para que a gente possa finalizar esse momento com uma oração de agradecimento a Deus, né, por nós estarmos, por nós termos a oportunidade de utilizarmos essa ferramenta maravilhosa que é a internet para levarmos aí a palavra de Deus. Amém. Quase dizer todo mundo. A minha grande satisfação estar aqui, meu amigo. Olha que coisa boa, cara. Eu tenho uma dívida muito grande com todas as pessoas aqui da Machado de Assis. Trago todos eles no meu coração com muito carinho. Todos eles, olha. Talvez as pessoas estejam me vendo, não imagino quantas britas estão aqui sustentando a minha coluna,
quanto ser humano bom passou na minha vida. Foram meus pais aqui, meus irmãos, as minhas mães, meus tios, tudo de bom para essa turma. Dizer também que esses livros, caras, eles queiram, o livro físico está na Amazon.com. Ah, tá na Amazon também? Eu nem digo lá, mas caso ele queira o livro físico, inclusive, tá lá. Esse 40 dias aqui também. Todos estão na Todos, Amazon. né? E aí, outra coisa que é importante ressaltar, que eu sou muito grato a Deus também pela minha família, minha esposa, minhas crianças, eles são suporte para a gente estar aqui, né? Eles são 90% deles não aparecem, mas Deus colocou eles como arrimo, né, na nossa história. E, meu amigo, eu louvo a Deus também pela vida do Marconi que passou aqui, cara. O Marconi é meu irmão de infância, bicho. Pois é. Fiz muito exercício de matemática na casa dele, os pais deles maravilhosos. Isso aí. Rapaz, quando vi o Marconi aqui, eu falei, é só o evangelho para tirar a gente daqui, de onde a gente estava e colocar falando de Cristo. Teve aqui, deu um depoimento maravilhoso. O Marconi é fera, maravilhoso. Está firme lá com nós, lá na CIB. Bênção. Benção. E obrigado, cara. Poxa, cara, seja bem-vindo sempre, as portas estão abertas aí. Obrigado. Você conhece o caminho de casa, aqui é quintal. Eu só vinha nesse lugar aqui para fazer bagunça. Quando eu era agora criança. nós vamos fazer bagunça do bem. Bagunça com certeza. Vamos dar graças, amigo. Amém. Senhor, nós te damos graças porque podemos ter esperança. A esperança é a riqueza de quem nada possui, Senhor. Mas se tem esperança, é muito rica essa pessoa. Se porventura alguém, Pai, se sente desprestigiado, abandonado, desanimado e acha que sua vida não vai dar em nada, não é esta a consideração correta. A consideração correta é o que o Senhor pode fazer com esta vida. Amém, Senhor. Que não tem nada para participar do processo, mas que o Senhor pode trazer ali grandes projetos, novos homens, novas mulheres, renascidos do teu amor e do teu perdão. Pessoas que já não conseguiam mais olhar no espelho, agora se tornam até espelho, ó Deus, para guiarem outras. Gente que não sabia levantar a cabeça, ó Deus, de vergonha, agora olha para o retrovisor do passado e só encontra as marcas salpicadas do sangue do teu Cristo, do teu Filho amado que nos perdoou. O Senhor é capaz, ó Deus, de nos lavar e nos remoçar no fundo da alma. Amém. Glória a Deus. Arrancar os gritos de socorro da nossa boca e colocar louvores ali. Nos colocar de pé, ó Deus, onde só havia pernas trêmulas. O Senhor é capaz de nos pastorear e nos ensinar que não tem nada melhor nessa vida do que o Senhor mesmo. Tu és a nossa suficiência. A tua graça nos basta, tu és tudo para nós. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que mexe conosco, remexe as nossas almas e nos reconstrói. Obrigado porque é o Senhor que começou isso tudo e o Senhor nunca deixou nada pelo caminho. O Senhor vai completar essa obra. É o Senhor quem persevera em nós. Muito obrigado pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelas pessoas que passaram por nós. Ajuda a gente, ó Deus, a honrar o nome delas. Em nome de Jesus, para o louvor de tua glória, sobretudo honrar o teu nome, único digno de todo louvor, toda glória eternamente. Amém. Amém. Meu querido Chay, meu brother, muito obrigado mais uma vez. Rapaz, eu tô como quem sonha. Muito obrigado mesmo. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Gente. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo Louvorcast. Em nome de Jesus. Amém, amém.